Você sabia que mortos também votam? Pois é, de 1889, com a proclamação da República, a 1930, com o golpe militar de Getúlio Vargas, nós tivemos um período que nós chamamos aí de República do Café com Leite ou República Velha, onde a fraude eleitoral era a marca registrada de todo esse período. Nós vamos ver esse período e os seus partidos, como eles se formaram. Vamos entrar um pouquinho ali no início da Era Vargas, que vai até 1945, falar um pouquinho sobre esse momento dos partidos políticos, das eleições, do voto feminino, que foram acontecendo aos poucos na história do nosso Brasil. Vamos nessa! Com o fim do segundo reinado de Dom Pedro II e a proclamação da República, os partidos que o acompanharam durante todo aquele período, Partido Conservador e Partido Liberal, já não podia existir naquele momento. Inclusive, nós temos aqui na descrição esse primeiro período, um outro vídeo falando sobre esses partidos, o surgimento e o desenvolvimento desses partidos. Pois bem, nesse momento, com a proclamação da República, essas pessoas que compunham esses partidos foram para partidos regionais com a legenda de República. Então nós tínhamos Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano do Rio de Janeiro, Gaúcho, de Pernambuco. Passou-se então a ter várias descentralizações, que inclusive esse foi um dos principais argumentos daqueles que com o exército instauraram o golpe militar em 1889 para a proclamação da República, que era a descentralização. Então eles queriam tirar esse poder do Império de Dom Pedro II e descentralizar entre essas províncias, que até naquele momento eram chamadas de províncias e não de estados como nós conhecemos hoje. Dessa maneira, esses partidos novos regionalizaram sua estrutura e tentavam, junto com o governo nacional, fazer uma aliança e se manter durante todo esse período. Com essa ideia da regionalização, onde as províncias queriam cada vez mais independência, surgiram muitas características que buscavam se assemelhar ao que acontecia nos Estados Unidos, ao ponto de até pensarem em mudar a bandeira nacional brasileira para uma bandeira parecida com a dos Estados Unidos, com as cores tupiniquins. Esses partidos, eles, como eram regionais, eles estavam muito ligados às oligarquias regionais. Então, na prática, não havia mudança do que estava acontecendo antes. A questão é que eles não queriam esse poder centralizado na figura do imperador. Então, agora com a proclamação da República, eles tinham mais liberdade para que essas províncias tivessem mais autonomia. Para vocês terem uma ideia, acontecia constituições próprias para essas províncias, embora eles respeitassem a Constituição Nacional, mas as províncias tinham suas próprias constituições, tinham autonomia para fazer empréstimos internacionais sem o aval do governo central, tinha uma polícia militarizada própria e até o presidente da província, como eram chamados naquele momento os governadores. Campos Salles, que foi presidente do Brasil de 1898 a 1902, instituiu a política dos governadores, que consistia numa troca, uma aliança entre esse governo central e os governos regionais. Então, cada província daquela apoiava esse governo central de maneira que o governo central também não se intrometia no que estava acontecendo nas províncias. Então, aquelas alianças que se costuravam nas províncias entre esse presidente da província com aquelas outras famílias e oligarquias daquele estado, daquela província, ficava a cargo daqueles organizadores. Então, o governo central não se envolvia com isso. De maneira que ele também tinha um apoio de cada uma dessas províncias para se manter no poder. Assim foi instituído essa República Velha que nós conhecemos, a República do Café com Leite, da proclamação da República até 1930, momento do golpe militar com Getúlio Vargas.
Durante todo esse período, tiveram eleições regulares de 3 em 3 anos, com seus 216 deputados eleitos continuamente e os 60 senadores também. Não houve nenhuma interrupção durante todo esse período. E você, olhando o que acontecia naquele período, imagina-se até que tinha uma certa democracia, né? A quem não estava por dentro da coisa, pois não só tinha as eleições, como as pessoas assumiam e ficavam durante aquele período sem maiores problemas. No entanto, esse período foi marcado principalmente pela grande fraude que existia nas eleições. Então, como se dava essa eleição? Primeiro, nós tínhamos, num primeiro momento, existia o alistamento do eleitorado, onde as pessoas iriam se alistar para participar daquela eleição. Nesse momento, muitas vezes, cidades aí com uma determinada população tinha mais eleitor do que a própria quantidade de pessoas que moravam naquela cidade, pois alistava-se estrangeiros, pessoas que já haviam morrido, pessoas inaptas a participar daquele processo eleitoral, como menores de idade, eram todo tipo de falcatrua que se podia imaginar, acontecia já nesse primeiro momento, que era do alistamento. A escolha do local também era determinada pelos aliados, de maneira que, se ele sabia que em determinado local ele teria mais chance de computar votos, ele levava, justamente montava essa sessão eleitoral naquele local, para poder ter mais facilidade daqueles eleitores virem votar naqueles candidatos que eles estabeleciam. Nós tínhamos também o eleitor chamado de fósforo. O que era esse eleitor? Esse eleitor, ele se passava por outra pessoa para poder anotar aquele voto. Tinha relatos, né, nós temos relatos aí de que existiam em alguns locais em que os dois se encontravam, o verdadeiro e o impostor, de maneira que o impostor às vezes conseguia convencer a mesa diretora de que ele era a pessoa certa para votar e aquele eleitor que deveria votar acabava não votando. Tínhamos também um eleitor que ia até o local, mas ele não era reconhecido pela mesa. Lembrando que essa mesa já era composta, organizada pelos que estavam no poder. Então aquelas pessoas que já estavam no poder organizavam toda aquela sessão eleitoral. Ou bloqueavam aquele eleitor que era oposição, né, que ele sabia que ia votar no opositor, ou mesmo simplesmente cancelava o voto dele, impedia o voto dessa pessoa. Havia um outro fenômeno também chamado bico de pena, que depois que estavam todos registrados aqueles votos, ele simplesmente adulterava as atas, de maneira que os votos não iam de forma correta como deveria ter sido. Por fim, para caracterizar a completa fraude das eleições desse período, ainda depois da apuração que tinha o candidato eleito, passava-se pelo parlamento, que iria validar quem era o candidato eleito para aquele distrito, né? De maneira que, se não fosse um candidato que eles reconheciam como da cúpula deles, eles simplesmente rejeitavam aquele candidato. Era muito, muito difícil ganhar se você fosse oposição àquele governo. Tínhamos também nesse período a justiça eleitoral, mas o juiz e aquelas pessoas que compunham aquela justiça, eles eram na realidade braço político daquelas oligarquias que estavam no poder. Então eles, por vezes, também trabalhavam a favor dessas pessoas. Os presidentes desse período eram sempre nessa tabelinha Minas, São Paulo. Mas não só os presidentes, mas também os presidentes das províncias e também os demais cargos políticos, deputados, senadores, prefeitos daquela época, todos eram, na realidade, eleitos a partir de uma conversa no partido político. Então tínhamos, por exemplo, na província de São Paulo, o Partido Republicano Paulista, já na sua convenção interna, determinava quem seriam os próximos eleitos. A eleição em si era só para validar, para chancelar o que já tinha sido determinado pela convenção do partido. Então o partido ele já definia quem seriam os próximos eleitos. De maneira que o presidente da República também vinha nessa mesma lógica.
Nesse período, Minas e São Paulo, que eram os partidos mais representativos naquele momento, eles por vezes ficavam trocando, fazendo um revezamento entre os candidatos de São Paulo e Minas. Apenas 2 vezes não aconteceu isso, mas por coisas específicas. Por exemplo, Nilo Peçanha foi presidente do Brasil, mesmo sendo do Partido Republicano do Rio de Janeiro. No entanto, ele era vice de Afonso Pena. E aí, então, como Afonso Pena morreu, ele acabou assumindo. Outro acontecimento foi o Marechal Hermes da Fonseca, que foi também eleito, mas porque houve uma cisão do Partido Republicano Paulista com o Mineiro, naquele período em que o paulista queria novamente indicar um candidato à presidência. E aí os mineiros apoiaram os gaúchos. Inclusive, essa insistência do Partido Republicano Paulista em continuar indicando de forma sucessiva o seu representante para ser presidente do Brasil fez com que novamente, na eleição de 1930, houvesse um racha com o Partido Republicano Mineiro, de maneira que ele queria novamente essa indicação e os mineiros não aceitaram. Durante esse período, nós tivemos outros partidos políticos também. Por exemplo, nós tivemos o Partido Republicano Federal, que foi organizado por Francisco Glicério. No entanto, esse partido não vingou porque aquelas elites queriam a regionalização e ele queria um partido federal, de maneira que não vingou. Nós tivemos também a criação, ou pelo menos o planejamento de uma criação do Partido Monarquista, mas que não fazia sentido também, porque as pessoas não queriam mais a volta da monarquia. Nós tivemos alguns partidos também que tentaram ser formados por pessoas muito ilustres naquele momento, regionais, como Rui Barbosa e Pinheiro Machado. Pinheiro Machado no Rio Grande do Sul, Rui Barbosa na Bahia, né? Embora ele também tivesse muito aqui, e ele foi senador várias vezes, né? Ainda assim, eles queriam um partido muito personalista, muito ligado à figura deles. Também não aconteceu. O Partido Democrático em São Paulo, que foi fundado por dissidentes do Partido Republicano Paulista, então eles saíram desse partido por divergência entre eles. Inclusive, essa alternância de poder que existiu nesse período, de repente tinha uma divergência ali para assumir um determinado distrito, e aí isso fazia com que houvesse uma oposição, mas a oposição era sempre dentro do próprio partido, né? Nessa ocasião surgiu o Partido Democrático em 1925, que inclusive foi importante para o apoio do Getúlio Vargas naquele momento do golpe, né? E até antes mesmo na eleição dele em 1930. Um outro partido também que a gente deve ressaltar, que inclusive é o único desses que está vivo ainda hoje, é o Partido Comunista Brasileiro. Ele surgiu em 1922, embora grande parte da sua vida tenha sido na clandestinidade. Com a Revolução de 1930, onde Getúlio Vargas dá um golpe com apoio militar e assume o governo, que naquele primeiro momento era um governo provisório, muita coisa iria mudar dali para frente. Primeiro, essa regionalização com essas oligarquias paulistas, principalmente, e mineira, elas iriam ruir naquele primeiro momento. Estaria então instaurado um governo mais central, não mais tão regional, e mudanças importantes aconteceriam ali naqueles próximos anos. A exemplo, a Lei Eleitoral de 1932, onde mulheres passaram a votar, pessoas alfabetizadas a partir de 21 anos de idade. O voto passou a ser secreto, coisa que não era, né? Por isso nós tínhamos o voto de cabresto naquele primeiro momento, onde as pessoas já eram, de certa forma, obrigadas a votar naquelas pessoas, naqueles coronéis. Agora, essa mudança era importantíssima para acabar com o voto de cabresto. Não poderia votar ainda analfabeto, mendigos, o pessoal da igreja e os praças, né? Os militares também não poderiam votar. Mas algo especial aconteceu com essa lei de 32, que foi uma formação de uma constituinte que se daria no ano seguinte, mas não só com representantes eleitos, deputados e senadores, mas também com pessoas da sociedade. Essa constituinte que iniciou em 1933 e terminou em 34, teve justamente
esse acréscimo, onde as pessoas que comporiam essa constituinte seriam políticos eleitos, os 214 deputados eleitos, mais pessoas da sociedade civil, representadas por 18 pessoas do sindicato, 17 de associações patronais, 3 por associações dos profissionais liberais e 2 de associações dos funcionários públicos. Nós tivemos ainda, em 9 de julho de 1932, a Revolução Constitucionalista liderada pelos paulistas, né? Eles queriam que houvesse a Constituição, já que Vargas, quando entrou em 1930, ele falou que seria um governo provisório e que teria essa Constituição. Embora em fevereiro do mesmo ano, de 1932, ele já tinha formado as eleições do ano seguinte, ainda assim teve esse movimento que de alguma maneira ajudou a acelerar esse processo da Constituinte do ano de 33, né, para a virada de 34. Então, a Revolução de 1932, de alguma maneira, ajudou um pouco a Assembleia Constituinte do ano seguinte, né? Embora Vargas, mesmo antes dessa Revolução de 32, ele já tinha uma lei em fevereiro daquele ano falando que teria essa Constituinte no ano seguinte. Ainda que os historiadores coloquem a Revolução Constitucionalista de 32 como a principal força para que houvesse a Assembleia Constituinte do ano seguinte, muito daquela revolução estava atrelada, na realidade, às benesses que aquelas pessoas de São Paulo, aquelas oligarquias, tinham perdido. Tinha muito da revolução também nesse sentido de trazer maior controle para aquelas pessoas que haviam perdido o controle. Quanto aos partidos políticos, a gente pode dizer que foi um período antipartidário do governo de Getúlio. Primeiro porque nas próprias eleições que tiveram em 1933, sequer era necessário você pertencer a um partido político para concorrer àquela eleição. Depois, a Constituinte que aconteceu naquele ano também colocou a sociedade civil naquele primeiro momento para organizar aquela Constituição. Isso, de certa forma, quebrou um pouco o poder que poderia ter aqueles partidos políticos que eventualmente surgissem. No entanto, os partidos também naquele momento não estava diferente do que acontecia antes da Revolução. Eram partidos regionais apenas, não existia esse partido nacional ainda. Mas ainda assim surgiram, né, 2 partidos principais, os que mais a gente pode citar, né? Lembrando que o Partido Comunista Brasileiro, que surgiu em 1922, antes do golpe mesmo, ele já estava na clandestinidade desde então. E no dia 30 de março de 1935 surge o partido ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esse partido teve uma vida curtíssima, né? Ele foi até 13 de julho do mesmo ano. Esse partido juntava a esquerda brasileira, liderada ali pelo pessoal que era do Partido Comunista Brasileiro, tendo à frente como presidente Luiz Carlos Prestes, e ele juntava toda a esquerda brasileira, como eu falei. Comunistas, socialistas, pessoal do sindicato, intelectuais da época. E a gente não pode deixar de citar que uma das suas agendas desse partido, a ANL, era combater o nazifascismo que estava sendo instaurado no mundo, né? Nesses anos aí já existia todo esse movimento na Itália e na Alemanha. Outro partido que devemos destacar é a Aliança Integralista Brasileira. Esse partido ele fazia uma oposição, digamos assim, ao ANL. Embora o ANL tenha sido curtíssimo, né? Eles surgiram também mais ou menos no mesmo período, só que ele teve uma vida mais longa, né? Ele saiu ali meados dos anos 30 e foi até 1937, momento do golpe novamente de Estado do Getúlio Vargas, onde se instituiu o Estado Novo. Então, ele ficou durante esse período como uma oposição, né? Ele surgiu como oposição ao partido ANL, mas que com o golpe de 1937 ficou esse vácuo sem partido político, né? De 37 a 45, onde começa novamente os partidos políticos após a saída do Getúlio Vargas.
Pois bem, meus amigos e amigas, assim acaba esse segundo momento da formação partidária brasileira. Se nós tínhamos, num primeiro momento, antes da independência até a proclamação da República, que foi falado no outro vídeo, agora nesse nós falamos da proclamação da República até a saída do Getúlio Vargas no seu primeiro governo de 1930 a 1945, nós vamos falar no próximo vídeo sobre o que aconteceu de 1945 até 1980, 79, 80, quando começa novamente a abertura para a democracia brasileira. Então, espero que tenha sido ótimo esse vídeo para vocês, que tenham entendido bastante esse momento político, a formação partidária desse período específico que nós falamos. Se gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo, é muito interessante, importante que compartilhe, que vai chegar a mais pessoas para entender essa situação política do Brasil daquele momento e o que nós somos hoje. Então deixa o like, faça a inscrição para os próximos vídeos irem logo para você e também ative o sininho para que você consiga receber rapidamente esses vídeos. E até a próxima, hein? Tchau!